Então, nós vamos dar início a mais uma gravação, referente a um artigo completo com o título Aplicativo Móvel para Monitoramento das Aulas de Educação Física, de autoria de Maria Augusta D'Arienzo, e é vinculado ao PPG-EDU da Universidade de Passo Fundo. Obrigada. Então, eu vou apresentar um estudo que está sendo desenvolvido a nível de grupo de pesquisa, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital, GPID, que é da UPF, e esse também é parte de uma pesquisa de mestrado em educação, e é uma parte também do trabalho de conclusão de curso de Ciências da Computação. Bom, como que esse estudo teve início? Primeiro, pela ter sido detectado que há um alto índice de obesidade entre crianças de 5 a 19 anos, ou seja, crianças que estão em idade escolar. E a Organização Mundial da Saúde, ela, nas suas pesquisas, ela aponta que nas últimas 4 décadas, esse índice de obesidade das crianças, ele aumentou 10 vezes. Outra questão que foi também observada é o contexto contemporâneo do século XXI. E o que esse contexto traz para a gente? Para refletir. Que esse alto índice de obesidade, as pesquisas dizem que é por conta do excessivo tempo na frente de telas, seja computador, consoles de game, televisão, e isso gera a obesidade. Também porque essa geração ela tem um mau hábito de alimentação. E isso tudo, a questão da obesidade e a questão do contexto contemporâneo leva à inatividade física. No Brasil, o índice de inatividade física desse público é de cerca de quase 70% de crianças em idade escolar que são considerados inativos. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que para você ser inativo, quer dizer que você não faz 300 minutos de atividade física por semana. Bom, como a gente faz parte de um grupo de pesquisa em cultura digital, tanto a mestranda como o rapaz que concluiu a ciência da computação, a gente entende a importância do uso das telas, né, das novas tecnologias nesse momento contemporâneo. Por mais que eles levem isso, as pesquisas digam que leva à inatividade e à obesidade. Bom, quais as consequências das crianças hoje e os adolescentes serem inativos e obesos, né? Especificamente a inatividade, ela leva a uma falta de atenção, de memória, de resolução de problemas, o que interfere diretamente no universo da escola. E a obesidade, ela leva a tantas outras doenças, além da saúde física, a mental e social, como, por exemplo, esse comportamento dessas crianças de insuficiência de atividade física pode gerar doenças como hipertensão arterial, diabetes, e que, se isso acontece nessa idade, consequentemente, na idade adulta, eles serão pessoas com problemas de saúde. Bom, tendo essa introdução, como a gente vai auxiliar na prevenção da inatividade física, né? Então, o que a gente decidiu? Que a gente vai estimular, sim, a prática da atividade física, porém, a gente quer que eles usufruam do prazer da cultura digital, que faz parte desse universo da contemporaneidade. Qual o objetivo específico desse artigo que nós estamos apresentando? É descrever o desenvolvimento de um aplicativo móvel com uma interface gamificada que permite a avaliação e o acompanhamento da aptidão física de estudantes pelo componente curricular Educação Física. Bom, como foi desenvolvido esse aplicativo? O
O aplicativo ele tem um nome, que se chama Move Your Body, né? Ele é uma aplicação móvel, então, e que ele tem duas interfaces, né? Que vão ser apresentadas aqui nesse artigo. Uma interface que é administrativa e uma interface que é a interface do professor. Bom, o aplicativo ele foi desenvolvido na plataforma do Unity. Então, ele foi desenvolvido nessa plataforma. Ele armazena os dados pelo Firebase, né, que é ele é de fácil associação ao Unity. Ele é considerado uma aplicação nativa, né, porque não necessita, não tem necessidade de ser um web app, né. Ele foi desenvolvido no primeiro semestre de 2019 e ele está sendo desenvolvido junto ao grupo de pesquisa em cultura digital por uma equipe multidisciplinar, por pessoas da ciência da computação, design gráfico e educação física. Bom, esse aplicativo, na verdade, ele tem 3 interfaces, né? Uma interface que é administrativa, a interface que é do professor e a interface que é do aluno. Porém, aqui nesse estudo, a gente vai apresentar apenas a interface administrativa e a do professor. Bom, vocês podem ver na apresentação que a interface administrativa, ela tem 5 abas, né? Uma que serve para cadastrar a instituição de ensino, a outra cadastra o professor, ajustar as modalidades referentes à educação física, realizar a avaliação física e ver as avaliações já realizadas. Essa interface, em primeiro momento, ela está sendo designada aos pesquisadores, né? Num futuro em que o aplicativo pertença a uma instituição, ele pode ser manuseado pelo próprio professor. Então, no cadastro da instituição de ensino, a gente pode registrar todas as informações acerca dessa escola, né? Então, onde vai estar o nome da escola, o endereço, todos os dados que são importantes da escola, né? Os turnos de funcionamento da escola, o atendimento quanto ao ensino, se a escola tem quais as etapas da educação básica, né? O número de alunos por etapa, né? Então, esse é o cadastro da escola. O outro link é o cadastro do professor, onde a gente também é papel dos pesquisadores cadastrar o professor via seu CPF, né, vinculado à escola, com dados que são necessários à pesquisa, né? Então, o telefone e o e-mail. E qual a formação desse professor? Ainda, então, na interface administrativa, onde a gente cadastra as modalidades, foi feito toda uma referência à BNCC. Então, as modalidades que a gente está chamando assim, elas fazem referências aos diferentes componentes, aos diferentes conteúdos que a BNCC traz para a educação física. Então, onde tem o link que aparece na apresentação esportes técnicos combinatórios, ali estão todos eles elencados. E para cada item foi dado uma porcentagem de importância. Então, por exemplo, para o esportes técnicos combinatórios que está aparecendo, na hora da avaliação do professor, a questão da cooperação, integração e protagonismo vai valer 10%. O respeito às regras, 20%. O desempenho motor, que seria o desempenho individual do aluno, 50%, e o desempenho tático, ou seja, o trabalho coletivo, 20%. Então, para cada dos elementos que foram colocados no cadastro das modalidades, há uma porcentagem designada a cada dessas habilidades, que vai importar lá na interface do professor na hora da avaliação de cada aluno na sua aula. A outra aba é a avaliação física dos alunos. Para fazer a avaliação física, nós da pesquisa optamos por usar
os testes desenvolvidos e adaptados pelo PROESP, que é o Projeto Esporte Brasil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez todo um estudo e adaptou testes clássicos para o ambiente da escola, possibilitando que qualquer professor possa aplicar esses testes. Então, que dados que a gente leva em consideração na pesquisa? O peso das crianças, a altura, a circunferência, a medição da cintura, da envergadura, qual é a frequência cardíaca desse estudante, a temperatura que está nesse dia dos testes, né? E o próprio aplicativo gera, então, a partir desses dados do peso, da estatura e da idade da criança, o índice de massa corporal. E, a partir, nos outros itens ali, aparecem, então, os resultados do teste de aptidão física, que são a questão da velocidade, a aptidão cardiorrespiratória, a flexibilidade, a agilidade, a resistência muscular localizada, teste de abdômen, né? A força explosiva de membros inferiores e também a força explosiva de membros superiores. E aí tem uma outra interface onde é possível ver as avaliações realizadas. Nos estudos posteriores tem um número de avaliações que serão realizadas para serem analisadas. Então, se pode ver, a partir da data da realização dos testes, os resultados de cada teste e a evolução, então, das crianças. Bom, na interface do professor, tem 4 abas, né? Uma delas faz o cadastro do aluno, né? Então, no cadastro do aluno está presente a qual turma que o aluno pertence, o nome do aluno, a sua matrícula, né? O nome, então, do aluno, a turma, a idade, o sexo, a data de nascimento, e aparece embaixo se o aluno foi avaliado ou não. Quando o aluno é avaliado, vai gerar um número, né, para ele. Ele vai poder ser um aluno 100, 110 ou 120, né? Para o estudo, como que a gente classificou esse aluno em 100, 110 e 120? O aluno, ele é 100 quando ele, nos testes físicos, ele está na média dos testes de aptidão física para uma pessoa saudável, né? Quando ele é um aluno 120, ele está muito abaixo dos testes de aptidão física, ou em alguns momentos muito acima, né? Ou seja, ele é um aluno muito inativo e ele é um aluno ou ele está obeso ou com sobrepeso. E o aluno 110, desculpa a informação anterior, mas o aluno 110 é o aluno que está na média, né? Que é aquele que está no ponto de corte dos testes. E o aluno 100, sim, é o aluno que está acima. É considerado o aluno que tem um perfil para ser atleta, né? No cadastro da turma, então, vai aparecer a identificação da turma, né? Que série que ano que é, o horário em que acontece a aula e a que professor que essa turma está vinculada. Bom, como que o professor vai cadastrar a sua aula, né? Então, as aulas vão ser numeradas, aula 1, 2, 3, na sequência, né? Qual a mensagem para a próxima aula? Qual a intencionalidade do professor com a sua aula, né? E aí, a partir da intencionalidade, ele vai escolher qual a modalidade que ele vai trabalhar. Aqui já aparece, então, brincadeiras e jogos, que é outro item que se encontra nas modalidades, e a data em que vai ocorrer essa aula. E aí o professor também pode valorar mais alguma das habilidades que ele entende importante nessa aula. Então, ele vai marcar uma dessas 4 habilidades que constam no aplicativo. E aí, pós-aula, o que vai acontecer? O professor vai avaliar aluno por aluno. Então, essa que vocês estão enxergando na apresentação,
vai aparecer a foto do aluno, né? Isso tudo pensado para facilitar essa avaliação do professor, porque ele faz a avaliação aluno por aluno, né? Então, aparecem alguns dados do aluno, que é a idade e a turma, e o professor, então, vai olhar para esse aluno e vai avaliar de 1 a 5, né? Qual foi o desempenho dele na aula, para cada habilidade que estão no aplicativo, né? Então, a cooperação, integração, protagonismo, o respeito às regras, o desempenho motor e o desempenho tático. Além disso, isso vai gerar um valor, né? E que vai ser acrescentado por questão se o aluno, como é que ele realizou a atividade. Por mais que ele tenha feito uma boa aula e ele fez aquilo por obrigação, o professor vai estar assinalando o aluno, a caretinha desanimado. Se esse aluno fez a aula com indiferença, né? Tanto faz se eu fiz ou não fiz, ele vai ser acrescentado a caretinha da indiferença. E se ele fez, além de ter feito a aula bem feita, ele ainda fez com motivação, ele ganha a caretinha feliz, né? E é da mesma forma aquele aluno que não foi bem, né? Ele não pode ter tido um desempenho legal, mas ele fez uma aula com disposição, ele vai receber a caretinha alegre, né? Então, o que mais que a gente fez nessas, eu até vou retornar aqui, o que a gente fez como que a gente fez os cálculos disso, né? O que vai gerar isso, essa avaliação do aluno, né? Porque ter um aplicativo para acompanhar a aptidão física deles, né? Então, a gente entende que usando a gamificação e usando um aplicativo móvel para fazer o acompanhamento da avaliação física desses estudantes, eles, logo após a aula, um feedback imediato do que eles fizeram enquanto atividade física. E para os alunos que não é o objetivo desse artigo, eles vão, com a avaliação da aula, eles vão participar de uma gamificação na terceira interface, que não está apresentada aqui no artigo, que é a interface do aluno. Então, aqui, essa pontuação que eles recebem aqui vai se transformar em pontos, que esses pontos vão gerar possibilidades de eles usarem essa gamificação, motivando eles para o melhor desempenho na próxima aula. E o uso do aplicativo, ele pode ser mais visual a avaliação do professor quanto à aptidão física desses alunos, porque ele pode ver as avaliações de forma também imediata, né, não precisando procurar em algum outro documento como foi esse desempenho dos alunos. E conforme vão ocorrendo as avaliações, vai mudando a qualificação do aluno, porque se ele teve um melhor desempenho, ele pode passar de um aluno que seria 120 para um aluno 110, ou pode evoluir como pode involuir, né? Então, ao longo das avaliações, o aplicativo vai reorganizando qual o perfil desse aluno. Qual outro dado que é importante também trazer para vocês? Essa pontuação aqui tem uma pontuação que é das habilidades, e aí é acrescido um valor à questão de como que a criança, o adolescente fez a aula, né? Então, ele pode ganhar mais pontos pela forma como ele executou a aula, como também perder pontos da avaliação do professor. Sobre as conclusões iniciais desse artigo. Como o aplicativo ele foi desenvolvido no início de 2019 e ele passou por teste ao longo do segundo semestre de 2019,
e está sendo usado ainda, e tendo em vista esse momento do Covid-19, a gente está esperando ainda para observar resultados da segunda pesquisa, na verdade, né, porque a criação do aplicativo com as 3 interfaces foi o trabalho de conclusão de um aluno da ciência da computação, e os resultados do uso desse aplicativo, também com as 3 interfaces, vai aparecer na dissertação de mestrado em educação. Então, nós estamos aguardando o resultado efetivo do uso desse aplicativo no contexto da escola. Porém, esse artigo, então, chega a uma conclusão, que é importante, então, se fazer essa reflexão, né, de realizar experiências, né, que envolvam ferramentas, ou sistemas, ou aplicativos, né, que utilize a gamificação, porque a gamificação tem uma origem nos jogos, que sejam eles analógicos ou principalmente os jogos eletrônicos, que fazem parte do contexto contemporâneo e que fazem parte da vida dessas crianças, não no contexto da escola, mas sim no dia a dia deles, e que é algo que atrai eles e que engaja eles para o uso desses games, e que, portanto, fazendo uso da gamificação, que é trazer para o ambiente, para o contexto da escola, elementos e design e outras questões que fazem parte do jogo para o fim da educação, né? E usando esses elementos no contexto educativo, possibilita o professor ter um feedback em tempo real dos escolares, né? Ele não vai precisar estar buscando em documentos as avaliações realizadas ao longo do ano letivo, e sim já no aplicativo, e além de melhorar, então, o acompanhamento das atividades propostas, porque no aplicativo o professor pode botar a intencionalidade da aula dele, o aluno, na sua interface, pode ver essa intencionalidade e já ir para a aula sabendo o que vai acontecer, né, e qual é o objetivo daquela aula, né, e ainda uma melhor percepção quanto ao desenvolvimento da aptidão física, e aí lembrar que, como a gente percebeu, a questão da inatividade física é função do componente curricular da educação física, a promoção da saúde física dos escolares. E as crianças normalmente têm de 2 a algumas escolas 3, né, períodos semanais de educação física, o que, com 3 períodos semanais, contemplaria aos alunos não serem inativos, né? Então, dessa forma, vai ser mais fácil o professor acompanhar se esse objetivo da promoção da saúde, que é do seu componente curricular, está melhorando ou não, né? Ele vai poder também tomar uma atitude quanto ao desempenho das crianças, né? E, por fim, a gente sugere o desafio de criar aplicativos gamificados, não apenas para o componente curricular de educação física, tanto que esse aplicativo que foi criado, ele também pode ser adaptado para outros componentes curriculares, né? Então, a sugestão é que outros grupos, outros profissionais se desafiem a criar aplicativos gamificados para o universo educacional, né? Como forma de inovação das práticas pedagógicas, né? Trazendo a gamificação, como ela é considerada uma metodologia ativa, né? Então, possibilitando que haja uma inovação na prática pedagógica, em específico aqui da educação física, que também traga o elemento da criatividade como fonte de valor, né? Nos diferentes componentes curriculares da escola e para além do contexto específico desse estudo, que foi a educação física. Então, com isso, a gente vai aguardar o desenvolvimento da dissertação de mestrado para ter uma avaliação melhor específica
desse aplicativo que nós estamos apresentando. Obrigada.